O Herói de Mil Faces. Joseph Campbell. Tradução Adair Birajara Sobral. Prefácio. As verdades contidas nas doutrinas religiosas são, afinal de contas, tão deformadas e sistematicamente disfarçadas, escreve Sigmund Freud, que a massa da humanidade não pode identificá-las como verdade. O caso é semelhante ao que acontece quando contamos a uma criança que os recém-nascidos são trazidos pela cegonha. Neste caso, também estamos dizendo a verdade através de uma expressão simbólica, pois sabemos o que essa grande ave significa. Mas a criança não sabe. Escuta apenas a parte deformada do que dizemos e sente que foi enganada, e sabemos com que frequência sua desconfiança em relação aos adultos e sua rebeldia têm realmente começo nessa impressão. Convencemo-nos de que é melhor evitar esses disfarces simbólicos da verdade naquilo que contamos às crianças, e não privá-las de um conhecimento do verdadeiro estado de coisas adequado a seu nível intelectual. Sigmund Freud, The Future of an Illusion, tradução de James Strachey e outros, Standard Edition, 21, The Hogarth Press, Londres, 1961, pp 44, 45. Original, 1927. O propósito deste livro é desvelar algumas verdades que nos são apresentadas sob o disfarce das figuras religiosas e mitológicas, mediante a reunião de uma multiplicidade de exemplos não muito difíceis, permitindo que o sentido antigo se torne patente por si mesmo. Os velhos mestres sabiam do que falavam. Uma vez que tenhamos reaprendido sua linguagem simbólica, basta apenas o talento de um organizador de antologias para permitir que o seu ensinamento seja ouvido. Mas é preciso, antes de tudo, aprender a gramática dos símbolos, e como chave para esse mistério, não conheço um instrumento moderno que supere a psicanálise. Sem permitir-lhe ocupar a posição de última palavra a respeito do assunto, podemos, não obstante, facultar-lhe a posição de abordagem possível. O segundo passo será, portanto, reunir uma ampla gama de mitos e contos folclóricos de todos os cantos do mundo, deixando que os símbolos falem por si mesmos. Os paralelos serão percebidos de imediato e desenvolverão uma ampla e impressionantemente constante afirmação das verdades básicas que têm servido de parâmetros para o homem, ao longo dos milênios de sua vida no planeta. Talvez se faça a objeção de que, ao revelar as correspondências, deixei de considerar as diferenças existentes entre as várias tradições orientais e ocidentais, modernas, antigas e primitivas. A mesma objeção poderia ser aplicada, contudo, a todo o texto didático ou quadro de anatomia, nos quais as variações fisiológicas decorrentes da raça não são levadas em conta no interesse da compreensão geral básica do físico humano. Há, sem dúvida, diferenças entre as inúmeras religiões e mitologias da humanidade, mas este livro trata das semelhanças. Uma vez compreendidas as semelhanças, descobriremos que as diferenças são muito menos amplas do que se supõe popularmente, bem como politicamente. A esperança que acalento é a de que um esclarecimento realizado em termos de comparação possa contribuir para a causa, talvez não tão perdida, das forças que atuam, no mundo de hoje, em favor da unificação, não em nome de algum império político ou eclesiástico, mas com o objetivo de promover a mútua compreensão entre os seres humanos. Como nos dizem os Vedas, a verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes. Pela ajuda que me foi prestada na tarefa de dar ao material pesquisado uma forma legível, gostaria de agradecer ao Sr. Henry Morton Robinson, cujo conselho me foi de grande valia nas fases inicial e final da preparação deste livro, às Sras. Peter Geiger, Margaret Wing e Ellen McMaster, que trabalharam com os manuscritos inúmeras vezes e ofereceram valiosas sugestões, e à minha esposa, que trabalhou comigo do princípio ao fim, ouvindo, lendo e revisando. J.C. Nova York. 10 de junho de 1948. Prólogo. O monomito. Mito e sonho. Quer escutemos, com desinteressado deleite, a arenga, semelhante a um sonho, de algum feiticeiro de olhos avermelhados do Congo, ou leiamos, com enlevo cultivado, sutis traduções dos sonetos do místico Lao Tse, quer decifremos o difícil sentido de um argumento de Santo Tomás de Aquino, quer ainda percebamos, num relance, o brilhante sentido de um bizarro conto de fadas esquimó. É sempre com a mesma história, que muda de forma e não obstante é prodigiosamente constante, que nos deparamos. Aliada a uma desafiadora e persistente sugestão de que resta muito mais por ser experimentado do que será possível saber ou contar. Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os mitos humanos têm florescido. Da mesma forma, esses mitos têm sido a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente humanos.
Não seria demais considerar o mito a abertura secreta através da qual as inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. As religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia e os próprios sonhos que nos povoam o sono surgem do círculo básico e mágico do mito. O prodígio reside no fato de a eficácia característica, no sentido de tocar e inspirar profundos centros criativos, estar manifesta no mais despretensioso conto de fadas narrado para fazer a criança dormir, da mesma forma como o sabor do oceano se manifesta numa gota ou todo o mistério da vida num ovo de pulga. Pois os símbolos da mitologia não são fabricados, não podem ser ordenados, inventados ou permanentemente suprimidos. Esses símbolos são produções espontâneas da psique e cada um deles traz em si, intacto, o poder criador de sua fonte. Qual o segredo dessa visão intemporal? De que camada profunda vem ela? Por que é a mitologia, em todos os lugares, a mesma, sob a variedade dos costumes? E o que ensina essa visão? Atualmente, muitas ciências contribuem para a análise desse enigma. Os arqueólogos pesquisam as ruínas do Iraque, de Ona, de Creta e de Yucatã. Os etnólogos questionam os ostiaques do rio Obi, os bobis de Fernando Po. Uma geração de orientalistas nos desvelou recentemente os sagrados escritos do Oriente, assim como as fontes pré-hebraicas das nossas sagradas escrituras. E, ao mesmo tempo, outro grupo numeroso de pesquisadores, dando continuidade a pesquisas iniciadas no século passado no campo da psicologia do folclore, tem procurado estabelecer as bases psicológicas da linguagem, do mito, da religião, do desenvolvimento artístico e dos códigos morais. Todavia, o que mais nos chama a atenção são as revelações manifestas na clínica de doentes mentais. Os ousados e verdadeiramente marcantes escritos da psicanálise são indispensáveis ao estudioso da mitologia. Isso ocorre porque, como quer que encaremos as interpretações detalhadas, e por vezes contraditórias, de casos e problemas específicos, Freud, Jung e seus seguidores demonstraram irrefutavelmente que a lógica, os heróis e os feitos do mito mantiveram-se vivos até a época moderna. Na ausência de uma efetiva mitologia geral, cada um de nós tem seu próprio panteão do sonho, privado, não reconhecido, rudimentar e, não obstante, secretamente vigoroso. A última encarnação de Édipo, a continuidade do romance entre a Bela e a Fera, interrompidas esta tarde na esquina da 42th Street com Fifth Avenue, esperam que o semáforo mude. Sonhei, escreveu um jovem americano ao autor de uma coluna de jornal, que estava mudando as telhas do teto de minha casa. De repente, ouvi a voz do meu pai no solo, chamando-o por mim. Virei-me abruptamente para vê-lo melhor, e, quando fiz, o martelo escapou-me das mãos, escorregou pelo telhado e desapareceu na extremidade. Ouvi um enorme barulho, semelhante à queda de um corpo. Terrivelmente assustado, desci pela escada até o solo. Lá estava meu pai, morto, com sangue espalhado por toda a cabeça. Fiquei com o coração em pedaços e comecei a chamar minha mãe, em meio aos soluços. Ela saiu de casa e colocou os braços em torno de mim. Não se preocupe, filho, foi um acidente, disse ela. Sei que você tomará conta de mim, mesmo que ele se vá. Enquanto ela me beijava, acordei. Sou o filho mais velho e tenho 23 anos de idade. Estou separado de minha mulher há 1 ano, por alguma razão, não nos demos bem. Amo profundamente meus pais e jamais tive problemas com papai, embora ele tenha insistido em que eu voltasse a viver com minha mulher, mesmo que eu não pudesse ser feliz com ela. E jamais o serei. O marido fracassado revela, aqui, com uma inocência verdadeiramente prodigiosa, que, em lugar de dirigir suas energias espirituais para o amor e para os problemas do casamento, permanecia, nos recessos secretos de sua imaginação, na situação dramática, nos dias de hoje ridiculamente anacrônica, do seu primeiro e único envolvimento emocional, a situação do triângulo tragicômico da infância, o filho contra o pai pelo amor da mãe. Ao que parece, as mais permanentes disposições da psique humana são aquelas geradas pelo fato de permanecermos, no âmbito do reino animal, a espécie que fica mais tempo junto ao seio materno. Os seres humanos nascem cedo demais, quando fazem, estão inacabados e ainda não estão preparados para o mundo. Em consequência, toda a defesa que tem contra um universo de perigos é a mãe, sob cuja proteção ocorre um prolongamento do período intra-uterino 2.
Daí decorre o fato de a criança dependente e sua mãe formarem, ao longo de meses após a catástrofe do nascimento, uma unidade dual, não apenas do ponto de vista físico, como também no plano psicológico 3. Toda ausência prolongada da mãe provoca tensão na criança e consequentes impulsos agressivos. Da mesma maneira, quando se vê obrigada a controlar a criança, a mãe desperta nela respostas agressivas. Portanto, o primeiro objeto da hostilidade da criança é idêntico ao primeiro objeto do seu amor, seu primeiro ideal, que daí por diante se mantém como base inconsciente de todas as imagens de bênção, verdade, beleza e perfeição, é a unidade dual entre a Madonna e o Bambino 4. O desafortunado pai é a primeira intrusão radical de outra ordem de realidade na beatitude dessa reafirmação terrena da excelência da situação no interior do útero. Assim sendo, o pai é vivenciado primariamente como um inimigo. Para ele é transferida a carga de agressão originalmente vinculada à mãe irmã ou ausente. Permanece com a mãe, normalmente, o desejo vinculado à mãe boa, ou presente, nutridora e protetora. Essa fatídica distribuição infantil de impulsos de morte, thanatos, destrudo, e amor, eros, libido, constitui o fundamento do agora celebrado complexo de Édipo, que Sigmund Freud, há uns 50 anos, apontou como a grande causa do fracasso do adulto no sentido de comportar-se como ser racional. Como disse o Dr. Freud, o rei Édipo, que assassinou o pai, Laio, e desposou a mãe, Jocasta, nos mostra, tão somente, a realização dos nossos próprios desejos infantis. Todavia, mais afortunados do que ele, fomos bem-sucedidos, na medida em que não nos tornamos psiconeuróticos, ao desvincular nossos impulsos sexuais das nossas respectivas mães e ao esquecer nosso ciúme com relação aos nossos respectivos pais. 5. Ou, como ele mesmo afirma, toda desordem patológica da vida sexual pode ser considerada, com propriedade, uma inibição do desenvolvimento. 6. Quantos homens em sonhos não viram a si mesmos dormindo com a própria mãe, mas bem mais fácil é a vida daquele que dessas coisas não cogita. 7. A lamentável situação da esposa cujo marido tem sentimentos que, em lugar de amadurecer, permanecem aprisionados ao romance da infância pode ser avaliada a partir do aparente absurdo presente em outro sonho moderno, e, nesse ponto, começamos a sentir, na realidade, que estamos penetrando no domínio do mito antigo, mas com uma curiosa reviravolta. Sonhei, escreveu uma mulher perturbada, que um grande cavalo branco me seguia para onde quer que eu me dirigisse. Tive medo dele e o espantei. Olhei para trás para ver se ele ainda me seguia e ele parecia ter se tornado um homem. Disse-lhe para ir ao barbeiro rapar a crina, o que ele fez. Quando saiu, tinha aparência de homem, mas sua feice e membros inferiores eram de cavalo. Continuou a me seguir. Aproximou-se mais de mim e acordei. Sou uma mulher casada de 35 anos e tenho 2 filhos. Estou casada há 14 anos e tenho certeza de que meu marido me é fiel. 8. O inconsciente envia toda espécie de fantasias, seres estranhos, terrores e imagens ilusórias à mente, seja por meio dos sonhos, em plena luz do dia ou nos estados de demência, pois o reino humano abarca, por baixo do solo da pequena habitação, comparativamente corriqueira, que denominamos consciência, insuspeitadas cavernas de Aladim. Nelas há não apenas um tesouro, mas também perigosos gênios, as forças psicológicas inconvenientes ou objeto de nossa resistência, que não pensamos em integrar ou não nos atrevemos a fazê-lo na nossa vida. E essas forças podem permanecer insuspeitadas ou, por outro lado, alguma palavra casual, o odor de uma paisagem, o sabor de uma xícara de chá ou algo que vemos de relance pode tocar uma mola mágica, e eis que perigosos mensageiros começam a aparecer no cérebro. Esses mensageiros são perigosos porque ameaçam as bases seguras sobre as quais construímos nosso próprio ser ou família. Mas eles são, da mesma forma, diabolicamente fascinantes, pois trazem consigo chaves que abrem portas para todo o domínio da aventura, a um só tempo desejada e temida, da descoberta do eu. Destruição do mundo que construímos e no qual vivemos, assim como nossa própria destruição dentro dele, mas, em seguida, uma maravilhosa reconstrução, de uma vida mais segura, límpida, ampla e completamente humana. Eis o encanto, a promessa e o terror desses perturbadores visitantes noturnos, vindos do reino mitológico que carregamos dentro de nós. A psicanálise, a moderna ciência da interpretação dos sonhos, nos ensinou a ficar atentos com relação a essas imagens insubstanciais. Também nos ensinou a forma de deixá-las atuar.
Permite-se que as perigosas crises do autodesenvolvimento se desenrolem sob o olhar protetor de um experiente iniciado na natureza e na linguagem dos sonhos, que desempenha a função e o papel de um antigo mistagogo, ou guia dos espíritos, o curandeiro iniciador dos primitivos santuários florestais das provas e da iniciação. O médico é o moderno mestre do reino do mito, o guardião da sabedoria a respeito de todos os caminhos secretos e fórmulas poderosas. Seu papel equivale precisamente ao do velho sábio, presença constante nos mitos e contos de fadas, cujas palavras ajudam o herói nas provas e terrores da fantástica aventura. É ele que aparece e indica a brilhante espada mágica que matará o dragão terror, ele conta sobre a noiva que espere sobre o castelo dos 1000 tesouros, aplica o bálsamo curativo nas feridas quase fatais, e por fim, leva o conquistador de volta ao mundo da vida normal após a grande aventura na Noite Encantada. Quando passamos, tendo essa imagem em mente, a consideração dos numerosos rituais estranhos das tribos primitivas e das grandes civilizações do passado, cujo relato chega até nós, torna-se claro que o propósito e o efeito real desses rituais consistia em levar as pessoas a cruzarem difíceis limiares de transformação que requerem uma mudança dos padrões, não apenas da vida consciente, como da inconsciente. Os chamados ritos ou rituais de passagem, que ocupam um lugar tão proeminente na vida de uma sociedade primitiva, cerimônias de nascimento, de atribuição de nome, de puberdade, casamento, morte, etc., têm como característica a prática de exercícios formais de rompimento normalmente bastante rigorosos, por meio dos quais a mente é afastada de maneira radical das atitudes, vínculos e padrões de vida típicos do estágio que ficou para trás. 9. Segue-se a esses exercícios um intervalo de isolamento mais ou menos prolongado, durante o qual são realizados rituais destinados a apresentar, ao aventureiro da vida, as formas de sentimentos apropriados à sua nova condição, de maneira que, quando finalmente tiver chegado o momento do seu retorno ao mundo normal, o iniciado esteja tão bem como se tivesse renascido. 10. O mais interessante reside no fato de um grande número de provas e imagens rituais corresponder às provas e imagens que costumam manifestar-se nos sonhos no momento em que o paciente que se submeteu à psicanálise começa a abandonar suas fixações infantis e a progredir na direção do futuro. Entre os aborígenes da Austrália, por exemplo, uma das principais características da prova de iniciação, por meio da qual o jovem, na puberdade, é afastado da mãe e introduzido na sociedade e nos costumes secretos dos homens, é o ritual da circuncisão. Quando um garotinho da tribo Murgem está prestes a ser circuncidado, dizem-lhe os pais e anciãos, o grande pai cobra sente o cheiro do seu prepúcio, ele o está chamando. Os garotos acreditam ser essa afirmação literalmente verdadeira e ficam extremamente assustados. Em geral, buscam refúgio junto à mãe, à avó ou a algum parente favorito do sexo feminino, pois sabem que os homens estão organizados a fim de levá-los a passar para o seu lado, onde a grande cobra está vociferando. As mulheres lamentam-se cerimonialmente pelos garotos, essa ação visa evitar que a grande cobra os engula. 11. Observemos agora a contrapartida do inconsciente. Um dos meus pacientes, escreve o Dr. C. G. Jung, sonhou que uma cobra surgiu de uma caverna e o picou na região genital. Esse sonho ocorreu no momento em que o paciente estava convencido da verdade da análise e começava a libertar-se das amarras do seu complexo materno. 12. A função primária da mitologia e dos ritos sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-lo para trás. Com efeito, pode ser que a incidência tão grande de neuroses em nosso meio decorra do declínio, entre nós, desse auxílio espiritual efetivo. Mantemo-nos ligados às imagens não exorcizadas da nossa infância, razão pela qual não nos inclinamos a fazer as passagens necessárias da nossa vida adulta. Nos Estados Unidos, há até um patos de ênfase invertida, o alvo não é envelhecer, mas permanecer jovem, não é amadurecer e afastar-se de uma mãe, mas apegar-se a ela. Assim sendo, enquanto os maridos se mantêm numa atitude de adoração diante dos seus templos da infância, conformando-se em ser os advogados, comerciantes ou gênios que seus pais queriam que fossem, suas esposas, mesmo após 14 anos de casamento e 2 belos filhos crescidos, ainda estão em busca do amor, que só pode chegar até elas a partir dos centauros, silenos, sátiros e outros íncubos concupiscentes da horda de Pan, seja da forma revelada no segundo dos sonhos citados ou por meio dos templos populares da deusa Venérea cobertos de baunilha sob a maquiagem dos últimos heróis da tela.
o psicanalista deve aparecer, então, para confirmar a sabedoria avançada dos mais antigos ensinamentos dos curandeiros dançarinos com suas máscaras e dos feiticeiros doutores circuncidadores. Em consequência disso descobrimos, como ocorreu no sonho da picada da cobra, que o simbolismo perene da iniciação é produzido espontaneamente pelo próprio paciente no momento de sua emancipação. Ao que parece, há nessas imagens iniciatórias algo que, de tão necessário para a psique, se não for fornecido a partir do exterior, através do mito e do ritual, terá de ser anunciado outra vez, por meio do sonho, a partir do interior. Do contrário, nos SAS energias seriam forçadas a permanecer aprisionadas num quarto de brinquedos, banal e há muito fora de moda, no fundo do mar. Sigmund Freud enfatiza em seus escritos as passagens e dificuldades da primeira metade do ciclo de vida humano, aquelas vivenciadas na infância e na adolescência, quando o nosso Sol se aproxima do zênite. C. G. Jung, por sua vez, enfatizou as crises da segunda metade quando, para evoluir, essa esfera brilhante deve submeter-se a descer e desaparecer, finalmente, no útero noturno do túmulo. Os símbolos normais dos nossos desejos e temores transformam-se, nesse entardecer da vida, em seus opostos, pois, nesse ponto, já não é a vida, mas a morte, que constitui o desafio. Portanto, não é difícil deixar o útero, a dificuldade reside em deixar o falo, a não ser, é verdade, que o amargor da vida já tenha tomado posse do coração, situação na qual a morte atrai como a promessa de bênção que era antes representada pelo encantamento amoroso. Percorremos um círculo completo, do túmulo do útero ao útero do túmulo, uma ambígua e enigmática incursão num mundo de matéria sólida prestes a se diluir para nós, tal como ocorre com a substância do sonho. E, rememorando aquilo que prometia ser nossa aventura, ímpar, imprevisível e perigosa, tudo o que encontramos, no fim, é a série de metamorfoses padronizadas pelas quais homens e mulheres, em todas as partes do mundo, em todos os séculos de que temos notícias sob todas as aparências assumidas pelas civilizações, têm passado. Conta-se, por exemplo, a história do Grande Minos, rei da ilha Império de Creta no período de sua supremacia comercial. Disse que ele contratou o celebrado artista artesão Dédalo para conceber e construir um labirinto, no qual esconderia algo de que o palácio tinha vergonha e, ao mesmo tempo, medo. Pois havia um monstro na propriedade que a rainha, Pasífae, havia dado à luz. Disse que Minos, o rei, andava às voltas com importantes guerras destinadas a proteger as rotas comerciais, e enquanto isso ocorria, Pasífae havia sido seduzida por um touro magnífico, branco como a neve, nascido do mar. Na verdade, o que ocorrerá não era pior do que aquilo que a própria mãe de Minos, Europa, havia permitido que ocorresse anteriormente, fora levada para Creta por um touro. O touro era Zeus, e o honrado filho resultante da sagrada união era o próprio Minos, na época respeitado e alegremente servido em toda parte. Como poderia Pasífae, nessas circunstâncias, ter sabido que o fruto de sua indiscrição seria um monstro, uma criança de corpo humano, mas dotada de cabeça e de cauda de touro? A sociedade condenara amplamente a rainha, mas o rei não desconhecia sua parcela de culpa. O touro em questão havia sido enviado pelo deus Poseidon, há muito tempo, quando Minos lutava com os irmãos pelo trono. Minos havia afirmado que o trono era seu, por direito divino, e havia pedido ao deus que enviasse um touro do mar. Como um sinal, ele havia selado suas orações com a promessa de sacrificar o animal imediatamente, como uma oferenda e símbolo de submissão ao deus. O touro aparecerá em Minos tomar a posse do trono, mas quando percebeu a majestade da besta que havia sido enviada e pensou que poderia ser muito vantajoso possuir um tal espécime, ele decidiu arriscar-se a uma troca comercial, com a qual, ele supunha, o deus não se incomodaria muito. Tendo oferecido ao altar de Poseidon o melhor touro branco que possuía, Minos juntou o touro enviado e pelo deus ao seu rebanho. O Império Cretense havia alcançado grande prosperidade sob o governo sensível desse celebrado administrador de justiça e modelo de virtude pública. A capital, Cnosso, tornará-se o luxuoso e elegante centro da principal potência comercial do mundo civilizado. As frotas de Creta iam a todas as ilhas e portos do Mediterrâneo, os produtos cretenses eram altamente valorizados na Babilônia e no Egito. Os atrevidos naviozinhos até ultrapassaram as colunas de Hércules, tendo ido para o mar aberto, navegando pela costa na direção norte, a fim de recolher o ouro da Irlanda e o estanho de Corval 13, assim como na direção sul, ao longo da saliência do Senegal, tendo alcançado a remota terra iorubana e os distantes centros de comércio de marfim, ouro e escravos 14. Mas, internamente, a rainha havia sido levada por Poseidon a apaixonar-se loucamente pelo touro.
E ela havia conseguido que o artista artesão contratado pelo marido, o incomparável Dédalo, construísse uma vaca de madeira em que a rainha entrou ansiosamente, e assim o touro foi enganado. Ela deu à luz seu monstro, que mais tarde, passou a ser um perigo. Então Dédalo foi chamado outra vez, desta feita pelo rei, a fim de construir um impressionante labirinto, com passagens ocultas, para esconder a coisa. A invenção foi tão engenhosa, que o próprio Dédalo, ao terminá-la, só encontrou o caminho para a saída a duras penas. Aí foi instalado o Minotauro, daí por diante, ele passou a ser alimentado com grupos de rapazes e moças, levados como um tributo pelas nações conquistadas no âmbito do domínio de Creta XV. Assim, de acordo com essa antiga lenda, a falha primária não foi a da rainha, mas a do rei, e ele realmente não a poderia condenar, pois sabia o que ele próprio havia feito, converter um evento público em proveito próprio quando todo o sentido de sua investidura como rei implicava que ele deixasse de ser pessoa privada. O retorno do touro deveria ter simbolizado sua submissão absoluta e impessoal às funções do cargo. O fato de ele ter mantido o touro em seu poder, por outro lado, representava um impulso de autoengrandecimento egocêntrico. E assim o rei, pela graça de Deus, tornou-se o perigoso tirano gancho, aquele que reivindica tudo para si. Assim como os rituais de passagem tradicionais costumavam ensinar ao indivíduo que morresse para o passado e renascesse para o futuro, as grandes cerimônias de posse o privavam do seu caráter de pessoa comum e o vestiam com o manto de sua vocação. Esse era o ideal, fosse o homem um artesão ou um rei. Cometendo o sacrilégio de recusar o ritual, todavia, o indivíduo deixava de fazer parte, como unidade, da unidade mais ampla formada pela comunidade como um todo, e, assim, uno tornou-se muitos, passando esses últimos a lutar entre si, cada um por si, tornando-se governáveis, tão somente, pelo recurso da força. A figura do monstro tirano é familiar às mitologias, tradições folclóricas, lendas e até pesadelos do mundo, e suas características, em todas as manifestações, são essencialmente as mesmas. Ele é o acumulador do benefício geral. É um monstro ávido pelos vorazes direitos do meu e para mim. A ruína que atrai para si é descrita na mitologia e nos contos de fadas como generalizada, alcançando todo o seu domínio. Esse domínio pode não ir além de sua casa, de sua própria psique torturada ou das vidas que ele destrói com o toque de sua amizade ou assistência, mas também pode atingir toda a sua civilização. O ego inflado do tirano é uma maldição para ele mesmo e para o seu mundo, pouco importa quanto seus negócios pareçam prosperar. Auto-aterrorizado, dominado pelo medo, alerta contra tudo, para enfrentar e combater as agressões do seu ambiente, que são, primariamente, reflexos dos incontroláveis impulsos de aquisição que se encontram em seu próprio íntimo. O gigante da independência autoconquistada é o mensageiro do desastre do mundo, muito embora, em sua mente, ele possa estar convencido de ser movido por intenções humanas. Onde quer que ponha a mão, há um grito, que, se não se eleva do exterior, vem, mais terrivelmente, de cada coração um grito em favor do herói redentor, o portador da espada flamejante, cujos golpes, cujo toque e cuja existência libertarão a terra. Here one can neither stand nor lie nor sit, there is not even silence in the mountains, but dry sterile thunder without rain, there is not even solitude in the mountains. But red sullen faces sneer and snarl from doors of mud-cracked houses. Asterisco aqui não podemos ficar de pé, nem deitados ou sentados, a nem mesmo silêncio há nas montanhas, há mais trovões estéreis e secos, sem chuva e nem mesmo solidão há nas montanhas, há mais sombrias faces rubras, rosnantes e com ar de mofa, espreitam das portas de casas de lodo ressecado. O herói é o homem da submissão autoconquistada. Mas submissão a quê? Eis precisamente o enigma que hoje temos de colocar diante de nós mesmos. Eis o enigma cuja solução, em toda parte, constitui a virtude primária e a façanha histórica do herói. Como indica o professor Arnold J. Toynbee, em seu estudo de 6 volumes a respeito das leis que presidem a ascensão e desintegração das civilizações 17, o cisma no espírito, bem como o cisma no organismo social, não serão resolvidos por meio de um esquema de retorno aos bons tempos passados, um arcaísmo, por meio de programas que garantam produzir um futuro projetado de natureza ideal, o futurismo, ou mesmo por meio do mais realista e bem concebido trabalho de reunião dos elementos que se encontram em processo de deterioração. Apenas o nascimento pode conquistar a morte, nascimento não da coisa antiga, mas de algo novo.
Dentro do espírito e do organismo social deve haver, se pretendemos obter uma longa sobrevivência, uma contínua recorrência de nascimento, palingenesia, destinada a anular as recorrências ininterruptas da morte. Pois o trabalho da nêmesis, caso não nos regeneremos, se realiza por intermédio das próprias vitórias que obtemos, a maldição irrompe da casca de nossa própria virtude. Portanto, a paz, assim como a guerra, a mudança e a permanência, são armadilhas. Quando chega o dia em que seremos vencidos pela morte, ela vem, e nada podemos fazer, exceto aceitar a crucifixão, e a consequente ressurreição, ou o completo desmembramento, e o consequente renascimento. Teseu, o herói que matou o Minotauro, veio para a Creta do exterior, como um símbolo e agente da civilização grega em ascensão. Ele foi a coisa nova e viva que surgiu. Mas também é possível buscar e encontrar a regeneração no interior dos próprios muros do império do tirano. O professor Toibé utiliza os termos separação e transfiguração para descrever a crise por intermédio da qual é atingida a dimensão espiritual mais elevada que possibilita a retomada do trabalho da criação. O primeiro passo, a separação ou afastamento, consiste numa radical transferência da ênfase do mundo externo para o mundo interno, do macrocosmo para o microcosmo, uma retirada, do desespero da terra devastada, para a paz do reino sempiterno que está dentro de nós. Mas esse reino, como nos ensina a psicanálise, é precisamente o inconsciente infantil. Este é o reino no qual penetramos durante o sono. Carregamo-lo dentro de nós eternamente. Todos os ogros e auxiliares secretos de nossa infância habitam nele, lá reside toda a mágica da infância. E, o que é mais importante, todas as potencialidades vitais que jamais conseguimos levar à realização adulta, aquelas outras partes de nós mesmos, aí estão, pois essas sementes douradas não parecem. Se pelo menos uma ínfima parcela dessa totalidade perdida pudesse ser trazida à luz do dia, experimentaríamos uma maravilhosa expansão dos nossos poderes, uma vivida renovação da vida. Atingiríamos a estatura de um arranha-céu. Além disso, se pudéssemos recuperar algo esquecido, não apenas por nós mesmos, mas por toda a geração ou por toda a civilização a que pertencemos, poderíamos vir a ser verdadeiramente portadores da Boa Nova, heróis culturais do nosso tempo, personagens do momento histórico local e mundial. Numa palavra, a primeira tarefa do herói consiste em retirar-se da cena mundana dos efeitos secundários e iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique, onde residem efetivamente as dificuldades, para torná-las claras, erradicá-las em favor de si mesmo, e isto é, combater os demônios infantis de sua cultura local, e penetrar no domínio da experiência e da assimilação, diretas e sem distorções, daquilo que C.G. Jung denominou em imagens arquetípicas 18. Esse é o processo conhecido na filosofia hindu e budista como Viveka, discriminação entre o verdadeiro e o falso. Os arquétipos a serem descobertos e assimilados são precisamente aqueles que inspiraram, nos anais da cultura humana, as imagens básicas dos rituais, da mitologia e das visões. Esses seres eternos do sonho 19 não devem ser confundidos com as figuras simbólicas, modificadas individualmente, que surgem num pesadelo ou na insanidade mental do indivíduo ainda atormentado. O sonho é um mito personalizado e o mito é o sonho despersonalizado. O mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira geral, a dinâmica da psique. Mas, nos sonhos, as formas são distorcidas pelos problemas particulares do sonhador, ao passo que, nos mitos, os problemas e soluções apresentados são válidos diretamente para toda a humanidade. O herói, por conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas. As visões, ideias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das fontes primárias da vida e do pensamento humanos. Eis porque falam com eloquência, não da sociedade e da psique atuais, em estado de desintegração, mas da fonte inesgotável por intermédio da qual a sociedade renasce. O herói morreu como homem moderno, mas, como homem eterno, aperfeiçoado, não específico e universal, renasceu. Sua segunda e solene tarefa e façanha é, por conseguinte, como declara Toibé e como indicam todas as mitologias da humanidade, retornar ao nosso meio, transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu 20. Eu caminhava sozinha pela parte mais antiga de uma grande cidade, através de ruas poeirentas e mal cuidadas, com pequenas casas miseráveis, escreve uma mulher dos nossos dias, descrevendo um dos seus sonhos. Não sabia onde me encontrava, mas gostei de explorar o ambiente. Escolhi uma rua extremamente poeirenta que levava ao que deveria ter sido um esgoto a céu aberto.
Passei por entre fileiras de barracos e descobri um pequeno rio, que corria entre mim e um terreno elevado e firme onde havia uma rua pavimentada. Era um rio bonito e perfeitamente límpido, que fluía sobre a grama. Eu podia ver a grama se movendo sob a água. Não havia como cruzar o rio, e eu fui a uma pequena casa pedir um bote. Um homem que lá se encontrava disse que realmente poderia me ajudar a cruzá-lo. Ele pegou uma pequena caixa de madeira, que colocou à margem do rio, e eu percebi imediatamente que, com essa caixa, podia passar facilmente para o outro lado. Eu sabia que todo o perigo acabará e queria recompensá-lo generosamente. Ao refletir a respeito desse sonho, tive uma inconfundível sensação de que não precisava ir aonde fora, podendo ter preferido dar um agradável passeio por ruas pavimentadas. Eu havia ido ao miserável e enlameado local porque preferia a aventura e, tendo começado, deveria prosseguir. Quando penso em quão persistentemente segui em frente no sonho, parece-me que eu tinha conhecimento da existência de alguma coisa boa adiante, tal como aquele gracioso rio cheio de grama e a estrada elevada, segura e pavimentada além dele. Pensando no sonho nesses termos, ele me parece equivaler a uma determinação de nascer, ou melhor, de nascer de novo, num certo sentido espiritual. Talvez alguns de nós sejam forçados a passar por escuros e traiçoeiros caminhos antes de encontrar o rio da paz ou a elevada estrada a que o espírito se dirige. 21. A sonhadora é uma celebrada cantora de ópera e, tal com todos os que preferiram seguir, não as estradas gerais traçadas de forma segura, à luz do dia, mas a aventura do chamado especial e quase inaudível que vem aos ouvidos que se encontram abertos tanto para o exterior como para o interior, teve de descobrir seu próprio caminho, passando por dificuldades que não costumam ser encontradas. Através de ruas poeirentas e mal cuidada, ela conheceu a noite sombria do espírito, a selva escura, ao meio da jornada da vida, de Dante, e as amarguras das profundezas do inferno. Por mim se entra no reino das dores, por mim se chega ao padecer eterno, por mim se vai a condenada gente. 22. É notável que, no sonho em questão, o esboço básico da fórmula mitológica universal da aventura do herói seja reproduzido de modo detalhado. Esses motivos altamente significativos dos perigos, obstáculos e da boa sorte do caminho, sob uma centena de formas, é o que encontraremos nas páginas a seguir. O cruzamento, primeiro do esgoto a céu aberto 23, e depois, do rio perfeitamente límpido que fluía sobre a grama 24, o aparecimento de um voluntário para dar auxílio no momento crítico 25 e o terreno elevado e firme além da corrente final, o paraíso terrestre, a terra além do Jordão, 26, eis os sempiternos temas recorrentes da canção maravilhosa da elevada aventura do Espírito. E todos os que se atreveram a ouvir e a seguir o chamado secreto conheceram os perigos da arriscada e solitária caminhada. A lâmina afiada de uma navalha, difícil de atravessar, eis uma difícil trilha, declaram os poetas. 27. A sonhadora conta, na travessia da água, com o benefício de uma pequena caixa de madeira, que assume o lugar, no sonho em questão, do esquife ou ponte, mais comuns. Trata-se de um símbolo de seus próprios talento e virtude, especiais, por meio dos quais ela foi conduzida pelas águas do mundo. A sonhadora não nos relatou suas associações, de modo que não sabemos que conteúdos especiais a caixa teria revelado, mas ela é certamente uma variedade da caixa de Pandora, essa divina dádiva dos deuses à bela mulher, preenchida com as sementes de todos os problemas e bênçãos da existência, mas que também conta com a virtude que sustenta, a esperança. Através dessa dádiva, a sonhadora passa para o outro lado. E, por meio de um milagre semelhante, o mesmo farão aqueles cujo trabalho é a difícil e perigosa tarefa da autodescoberta e do autodesenvolvimento, os que são levados a cruzar o oceano da vida. A grande massa de homens e mulheres dá preferência ao caminho menos eivado de aventuras das rotinas tribais e cívicas comparativamente inconscientes. Mas esses peregrinos também são salvos, em virtude dos auxílios simbólicos herdados da sociedade, os rituais de passagem, os sacramentos geradores de graça, dados à humanidade antiga pelos redentores e mantidos ao longo dos milênios. Apenas aqueles que não conhecem nenhum chamado interno, nenhuma doutrina externa, cabe verdadeiramente um destino desesperador. Falo da maioria de nós, hoje, nesse labirinto fora e dentro do coração. Ai de nós! Onde está a guia, essa afetuosa Virgem, Ariadne, para nos fornecer a palavra simples que nos dará coragem para enfrentar o Minotauro e, depois, os meios para encontrarmos nosso caminho para a liberdade, quando o monstro tiver sido encontrado e morto? Ariadne, filha do rei Minos, apaixonou-se pelo belo Teseu no momento em que o viu deixar o barco que levará o infeliz grupo de rapazes e moças atenienses para o Minotauro.
Ela conseguiu falar com ele e declarou que lhe forneceria um meio para ajudá-lo a sair do labirinto, desde que ele prometesse levá-la de Creta e casar-se com ela. A promessa foi feita. Ariadne procurou então a ajuda do habilidoso Dédalo, cuja engenhosidade havia construído o labirinto e havia permitido que sua mãe desse à luz o seu habitante. Dédalo lhe deu simplesmente um rolo de fio de linho, que o herói visitante deveria prender à entrada e ir desenrolando à medida que entrasse no labirinto. Na verdade, precisamos de muito pouco. Mas, se não tivermos esse pouco, a aventura no labirinto não nos dará esperança. Esse pouco está ao alcance da mão. É muito curioso que o próprio cientista, que, a serviço do rei pecador, foi o cérebro criador do horror representado pelo labirinto, possa servir, com a mesma prontidão, aos propósitos de liberdade. Mas o herói coração deve estar disponível. Durante séculos, Dédalo representou o tipo do artista-cientista, aquele fenômeno humano, curiosamente desinteressado e quase diabólico, que está além das fronteiras normais do julgamento social, dedicado à moral da sua arte, e não à moral do seu tempo. Ele é o herói do caminho do pensamento, de bom coração, dotado de coragem e cheio de fé no fato de que a verdade, tal como ele a conhece, nos libertará. E assim podemos nos voltar para ele, tal como o fez Ariadne. A matéria-prima para o seu fio de linho foi colhida nos campos da imaginação humana. Séculos de agricultura, décadas de diligente seleção e o trabalho de numerosos corações e mãos entraram na colheita, na separação e na fiação desse fio resistente. Além disso, nem sequer teremos que correr os riscos da aventura sozinhos, pois os heróis de todos os tempos nos precederam, o labirinto é totalmente conhecido. Temos apenas que seguir o fio da trilha do herói. E ali onde pensávamos encontrar uma abominação, encontraremos uma divindade, onde pensávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos, onde pensávamos viajar para o exterior, atingiremos o centro da nossa própria existência, e onde pensávamos estar sozinhos, estaremos com o mundo inteiro.